Na aula passada, só vou adiantar o que nós estávamos falando, né? Nós estamos trabalhando em cima dessa cronologia. Qual cronologia? É uma linha do tempo do qual o Apocalipse vai acontecer. Então nós temos ali um prelúdio, temos os 3 anos e meio de falsa paz, a grande tribulação. Depois nós temos um período em que o sol e a lua vão se escurecer e as estrelas cairão do firmamento. Isso está em Mateus 24, 29 e 30. Depois, Jesus aparece. Depois, ele envia os seus anjos para arrebatar a sua igreja. Isso Mateus 24 está dizendo. Mas a igreja acabou de ser arrebatada. Ainda ficou pessoas aqui na terra. E um povo que Deus tem uma aliança com ele. Esse povo, Deus tem promessas para eles. E uma das promessas é reinar com eles na terra durante 1000 anos. Então o milênio, ele acontece ao mesmo tempo na terra e no céu. O seu chamado, o seu, é para reinar no céu. E o chamado para o povo de Israel é reinar com Jesus na terra. A Bíblia diz isso, que nós reinaremos sobre a terra. Abre aí Apocalipse capítulo 9, ou capítulo 5. Capítulo 5, verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma taça, tendo cada um deles uma harpa, e taças cheias de ouros, que são incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de lhe abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. Para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdote, presta atenção, e reinarão sobre a terra. Sobre a terra não quer dizer na terra. E quem reina sobre a terra hoje? Efésios, capítulo 6, verso 12, diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra os principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Quem é que reina em cima? Principados, potestades e dominadores. Esse lugar vai ser vago. Aonde diz que esse lugar vai ser vago para a gente reinar? No lugar onde os principados reinam, quem vai reinar é a igreja. E aonde diz isso? Que a igreja, que aquele lugar vai ser vago. Abre comigo Apocalipse, se você já está aí, capítulo 12, verso 7. Diz o seguinte: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ou seja, onde eles reinam agora, foram expulsos de lá. Nós estamos vendo aqui uma batalha celestial. E por que tem que ser vago lá? Para que a igreja possa reinar sobre as nações. Sobre. Em João 6, Deus pergunta para o diabo: de onde vem Satanás? E ele diz: de rodear a terra
e passear por ela. Fala, eu estou vindo do meu reino, ó. Aí Deus pergunta, você viu lá meu servo Jó? Ele fala, eu vi. Então é interessante que o mundo hoje é dominado por principados, potestades e dominadores. Mas na volta de Jesus, eles serão expulsos de lá. Porque Deus tem uma promessa de reino para nós na glória. Falou, amontou o seu tesouro aonde? No céu. Se fosse para você reinar na terra, ele mandava você amontoar o seu tesouro aonde? Na terra. Então, ó, eu continuando ali, eu tenho um arrebatamento, né? A batalha, o arrebatamento e volta, a batalha do Armagedon, que nós estamos falando, os 1000 anos de paz, o novo céu e a nova terra, e a eternidade. Então eu coloquei isso aí, esse vale que você está vendo aqui atrás, é chamado de Har Megido, ou Megido, ou Armagedon. Armagedon é uma tradução, é uma adaptação para o nome Har Megido, também chamado de Vale de Jezreel, ou Vale da Semeadura. Esse lugar hoje é um lugar de plantação imenso, mas na antiguidade foi lugar de batalhas entre Israel e outros inimigos, filisteu, tudo que você pensar teve batalha ali. Do outro lado desse vale, que deve ter uns 3 quilômetros de largura, está o Monte Gilboa, aonde Saul subiu fugindo e suicidou na espada. Como eu já dei isso, eu estou só fazendo uma revisão rápida. Aí, ó. E aí, ó, vai acontecer o arrebatamento naquela época que eu falei ali. Se você ler Mateus 24, 29 e 30, fala que Jesus só volta depois da grande tribulação. E depois da grande tribulação, há um período que não está especificado, do qual o sol vai escurecer, a lua não vai dar a sua claridade, as estrelas do céu cairão do firmamento. Por que tem que ficar tudo escuro? Porque como um relâmpago dista do oriente ao ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, todos os povos da terra verão ele vindo. Por isso que vai ficar tudo escuro. Todo mundo vai poder ver a luz, ele vindo do oriente para o ocidente. Nesse momento, nas nuvens, ele envia os seus anjos para recolher aqueles que têm o selo de Deus. Quem é que tem o selo de Deus e o que é o selo de Deus? Abre aí Efésios 4:30. Você tem que ter medo de nada. A única coisa que você tem que temer é se o selo de Deus está sobre você ou não. Efésios, capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes, fala, selados para o dia da redenção. Então ele pode entristecer, mas além de poder entristecer, ele pode também ir embora, ou ser apagado. Abre comigo 1 Tessalonicenses 5:19. E não apagueis, ou não extingais o que? O Espírito. Ah, então tem gente na igreja que está com ele apagado, não está nem sabendo. Como é que eu sei que ele está apagado? Quando você vive na prática do pecado e Deus não fala nada com você.
Já foi embora de você. Eu consigo viver na prática do pecado, você não tem mais o Espírito Santo. Porque se você tem, ele vai ficar sempre te chamando de volta pro caminho. Abre aí Romanos 8,14. Essa é a notícia ruim. A notícia boa é que se você chamar ele de volta, ele volta. Amém? É só abandonar a prática do pecado. Pronto. Romanos 8,14. Está rápido ou está dando para levar aí? Vocês já leram Bíblia mais de 5 vezes? Por que eu estou perguntando isso? Não devo estar bom na cabeça, não. Hein? Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito ou pela carne? O que é ser guiado pelo Espírito? Estou vendo a televisão lá, tem uma cena pornográfica, eu pufo no controle, mudo. Não consigo ver aquilo. Entendeu o que eu estou falando? Não consigo viver na prática da mentira. Não é que eu não tenho pecado, não. Você não consegue viver na prática. Quando você vai para o pecado, aquilo te incomoda muito. Quando você ofende alguém, você fica incomodado para poder pedir perdão para a pessoa. Isso é uma pessoa que está com o Espírito de Deus nela. E se ele estiver cheio do Espírito, já não é ele quem vive, mas é Cristo que vive nele. Aí essa pessoa, ela vai receber dom celestial e vai ser usada tremendamente no corpo de Cristo. Então eu tenho que procurar ser cheio do quê? Do Espírito. E para encher do Espírito, é você não andar na carne. Ah, pastor, não dou conta. Então você precisa ser liberto. Sim. Porque se você andar na carne, a carne é inimizade contra Deus. Aqueles que estão na carne são inimigos de Deus. Misericórdia. Abre aí Romanos 8. Ah, eu brigo mesmo. Levo desaforo para casa, não. Se eu fosse você, mudava, hein? Mudava. É Romanos 8, 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Que lei? A lei do Espírito da vida que habita em você. Quando você desobedece, o Espírito, você se transforma em inimigo de quem? Misericórdia, né? Então vem o arrebatamento, a igreja sobe. Só tem um detalhe: a igreja foi enxertada em Israel. Eu já falei várias vezes aqui, Romanos 11, 16. Romanos 11, 8, Deus cega os judeus, para que os gentios sejam salvos, e nos enxerta em Israel. É interessante que tem várias definições para o nome Israel. Na sua Bíblia está aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Alguns dizem príncipe de Deus, mas a tradução melhor é aquele que governa com Deus. Então aquele povo foi chamado para governar com Deus, para ser sacerdócio real, nação santa. E você? Você foi enxertado e você passa a ser também, fala, Israel. Qual é o seu chamado? Governar com quem? Com Deus. Qual é o seu chamado? Ser um embaixador de Cristo. Sabe o que é embaixador? Representar o reino de Deus e o próprio Cristo na terra. E você também, 1 Pedro 2,9, passa a ser raça eleita, sacerdócio real,
nação santa. Aí Deus casou com a igreja. E Israel? Israel larga para lá. Deixa quieto? Não. Nesse lugar que você está vendo, é o Monte das Oliveiras, onde Jesus vai colocar os seus pés, no topo do monte. Nesse mesmo topo de monte, no livro de Atos 1:11, ele foi elevado aos céus. E ele falou, os anjos falaram para os discípulos: varões galileus, por que estáis olhando a esse Jesus que está subindo aos céus? Porque, presta atenção, do mesmo modo que ele foi levado, ele vai voltar. Fala para o irmão aí, ele vai voltar, tá? Tá preparadinho aí? Maleta tá pronta aí? Tá mesmo? Hein? Ele vai? E aonde diz sobre a volta dele? Aquela porta que você está vendo, ela está em Ezequiel 43, de 1 a 5. Infelizmente o meu tempo é muito curto, mas você anota esses versículos. Diz que a glória do Senhor vai entrar por aquela porta. E em frente àquela porta vai ter um terceiro templo. Nesse terceiro templo, o anticristo vai estar o quê? Assentado nele. Abre comigo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. O anticristo está sentado nesse templo. Aqui diz que na volta de Jesus, Paulo estava falando para a igreja: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia, o esfriamento da igreja, o apagamento do Espírito. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a Deus, a ponto, presta atenção, de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Está aí, Quem vai estar sentado lá? O anticristo. E agora Jesus voltou. Agora o bicho vai pegar. Quando ele botar os pés nesse monte, você pode ver aqui, aqui todo o monte, a lateral dele, são mais de 2 quilômetros de cemitério. É o metro quadrado mais caro, é aquele cemitério de Israel. Todo judeu quer ser enterrado aí, porque ele crê na profecia. Ele não crê no Novo Testamento, mas ele crê na profecia que o Messias um dia vai vir. E ele sabe o lugar aonde o Messias vai vir e o que vai acontecer quando ele voltar. A primeira coisa que você tem que saber: será que Deus vai salvar o povo judeu? Porque ao lado de Deus está sentado um judeu, o leão da tribo de Judá. Amém? Será que ele vai salvar o seu povo? Será que isso está escrito no Novo Testamento? Será que no Antigo Testamento mostra ele fazendo isso? Vão comigo em Romanos 11, 25. E eu vou te mostrar um mistério. Amém? Não quero, irmãos, pois que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento a Israel, até que haja entrado, fala, a plenitude dos gentios. Sabe o que é isso? Milhares de milhões de toda língua, povo, raça e nação, que serão salvos. E aí, diz o apóstolo Paulo, todo Israel será salvo. Virá de Sião o libertador,
e ele aplacará de Jacó as suas impiedades. Ok? Então eu tenho no Novo Testamento o apóstolo Paulo falando da promessa de Deus para salvar o povo judeu. Entende isso? Que está enterrado nesse cemitério aí. Que morreu na esperança que um dia o Messias viria. Que não crê que é Jesus, porque Deus cegou eles para salvar vocês. Então não adianta você ficar gastando tempo com o judeu para pregar de Jesus, não. Deixa ele quieto, ora por ele, porque os olhos dele só vão ser destampados com a volta de quem? Messias. Abre comigo Zacarias 12:10. Você foi salvo pela graça? Sim ou não? A graça você merecia ser salvo? Alguém aqui merecia isso? Zacarias 12:10. O Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo. Se você nunca leu o Antigo Testamento, você sabe de Bíblia nada. Porque tudo que está escrito no Antigo é revelado no Novo. Amém? Tem como. Essa história de dar só meia Bíblia para os outros não funciona não, tá? Tem que ler ela toda. Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém. Isso aqui é para judeu, ó. Tá claro. Derramarei o espírito de graça. Você foi salvo pela graça? Eles também. E de súplica. E olharão para aquele a quem trespassaram. Aí Deus agora vai tocar fogo neles. José tocou fogo nos irmãos dele. Os irmãos de José venderam José. Os irmãos de Jesus venderam Jesus. José recebeu a mais alta autoridade para reinar no Egito. Jesus falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. José começa o ministério dele com 30 anos. Jesus começa o ministério dele com 30 anos. Os irmãos de José não reconheceram José. Os irmãos de Jesus, os judeus, não reconhecem Jesus. José um dia reúne os irmãos dele e tira os egípcios da sala. Sabe o que é isso? É o arrebatamento da igreja. Tirar os egípcios é tirar os gentios. Arrebatou. E depois o que José fez? Tirou a roupa de egípcio e falou para os irmãos dele: eu sou José, a quem vocês venderam. Jesus volta para os judeus como Yeshua e vai falar: eu sou Yeshua, a quem vocês trespassaram. Aí José matou os irmãos dele, perdoou os irmãos, falou: aquilo que vocês intentaram para o mal, Deus transformou em bênção. Põe uma coisa na sua cabeça: se o judeu dissesse o seguinte: crucifica Barrabás e solta Jesus, você sabe para onde você ia, né? Não teria salvação para nós. Então o mal que eles intentaram transformou em bênção para quem? Para nós. Aí você vê no filme e você fica com vontade de matar os caras lá. Pô, que povo, como é que troca Jesus por um bandido daquele? Meu irmão, se eles falassem: nós queremos que você crucifique Barrabás, acabou. Não haveria salvação para ninguém. Ninguém tirou a vida de Jesus, Ele deu por amor a você, amém? Nem judeu, nem capeta, nem inferno tem poder de tirar a vida de quem? Jesus, Ele deu para você ser salvo. Então aí, ele pisa no Monte das Oliveiras, o judeu crê que naquela porta, né, e está certo, está em Ezequiel 43, somente o Messias pode entrar por aquela porta. Ela está fechada de tijolo até a vinda de quem? Do Messias. Você sabe que ele já entrou naquela porta uma vez, né? Ele entrou montado num jumento e foi aclamado rei.
Sim? Agora, então, ó, aí vem o teu rei, humilde, montado num jumento, cria de uma jumenta. Mas agora, ele não volta mais como rei humilde, montado num jumento, não. Ele volta agora como rei dos reis, senhor dos senhores, juiz de toda a terra e sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ok? Não tem ali, ó, a partir que ele botou os pés na terra, não há mais salvação. Essa salvação que o Espírito entra em você e te guia, porque o Espírito é tirado junto com a igreja, e somente uma raça de pessoas vai ter o Espírito. No Antigo Testamento, quem é que tinha o Espírito, hein? Rei, sacerdote, tá? Profeta, nazireu e quem Deus queria colocar. O Espírito não havia sido derramado sobre toda a carne. Pois na retirada da igreja, volta a ser igual antes. Quem tem o Espírito, quem Deus querer o quê? Quiser colocar nele. E nesse caso, ele vai colocar nos judeus, para que eles cumpram uma missão sacerdotal. Então vamos continuar. Eu vou falar sobre isso. Aí, ó, Jesus põe os pés no cemitério lá no monte. Abre aí Zacarias 14:4. Então, a batalha do Armagedon, ela é para a volta de quem? Jesus. O que está acontecendo na Rússia não tem nada a ver com batalha de Armagedon. Tira isso da sua cabeça. O que está acontecendo na Rússia e Ucrânia é o que Jesus falou em Mateus 24. Guerras e rumores mas ainda não é o fim. Ele deixa claro lá, ó. Guerras e rumores Então, ó, ele põe os pés aí, Zacarias 14:4, que corresponde a Atos 1, 11 e 12. O que os anjos falaram é a profecia de Zacarias 14:4. Tá dando para levar aí, legal? Tá. Vamos lá. Naqueles dias estarão os seus pés sobre o monte das... Quem foi Israel aqui? Viu o cemitério gigante lá ou não? Ó, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio e abrirá um vale, ó. Metade do vale para o norte e metade para o sul. O que vai brotar ali, hein? Fala, ossos. Sim ou não? Você acabou de abrir um vale no cemitério? Isso te remete a algum profeta do Antigo Testamento ou não? O vale dos ossos secos? Aquelas pessoas ali, você sabe quem são? Aquelas pessoas é toda a casa de Israel. Ó, dizem, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. O que acontece com aquele povo, hein? Aquele povo vai ficar de pé. De pé como? Vão receber um corpo glorificado? Eles vão receber um corpo de carne. Já leu lá? Que cresce tendão, nervo, já leu lá ou não? Pele. É diferente do corpo glorificado. É um corpo carnal. Para que eles estão recebendo esse corpo carnal? Estão recebendo esse corpo para poder confessar quem? Jesus. Meu irmão, não tem como ser salvo sem confessar quem? Jesus. Eles morreram na esperança que um dia Jesus viria. E eles iam se levantar para confessar Jesus. Qual parte da Bíblia fala isso? Jó. Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive, e um dia se levantará, e eu com os meus olhos
o verei. O que você acha disso? Qual que era a fé de Jó? Que ele iria reviver para ver quem? Messias. Você está vendo que essa cultura já está, lá da época de Jó. E Jó não é o livro mais velho também não, tá? Aqueles amigos de Jó que acusam Jó, dois daqueles amigos, Bildade, o suíta, e o temanita ou tematita, são descendentes de Abraão. Abraão casou com Quetura e teve o príncipe Suá. Então um daqueles amigos, Bildade, o suíta, é descendente de Abraão com Quetura. O Abraão é fera, tá? Ficou viúvo com 120 anos, arrumou outra mulher e teve mais uma penca de filho, beleza? E um deles é Suá. E o príncipe Temã é descendente de Ismael. Então, eles não podem ser mais antigos do que a história de quem? Jó não pode ser mais antigo do que Abraão, sim? Ele é bem depois, ou bem depois de Abraão. Mas ele acreditava nisso aí, que ele ia se levantar no seu corpo. Ele faz questão de falar: no meu corpo verei a Deus. Vamos continuar. Então, a guerra de Gog e Magog, a profecia do fim, ela é travada na volta de Jesus contra os exércitos do anticristo e das nações que vierem contra Jerusalém. Dá glória a Deus que você já subiu, amém? Assim eu espero, né? Falta Jesus casar com esse povo. O que é casar, hein? É botar neles o Espírito. Você já leu lá em Ezequiel 37 que o profeta fala? Que eles não têm o Espírito, aí Deus fala, profetiza, sim? Aos quatro ventos, sim? Sopra Espírito, e o Espírito entra neles. Porque naquele momento que eles confessam Jesus, o Espírito entra o quê? Neles. E aí está ali no Monte das Oliveiras, que virou um vale, presta atenção, virou um vale para uma batalha. Não abriu um monte? Se você olhar a geografia de Israel, o Har Megido, ou Armagedon, ele vai afunilando e passa em frente à muralha de Jerusalém. Ou seja, as batalhas eram travadas naquele vale, e depois ele afunilava e vinha parar em Jerusalém, para que as pessoas tomassem posse do quê? Da cidade, o exército inimigo. Vamos ver esse evento na Bíblia. Você está em Zacarias 14, continua aí. Verso 12. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Quando é que aconteceu isso aqui? Lá no passado, lembra quando Gideão foi lutar com o povo lá? Que eles mesmos mataram eles mesmos? Sim ou não? Quando quebrou os jarros lá, o povo começou a atacar eles mesmos. Então Deus está falando que isso vai se repetir. Vai dar um espírito de confusão neles. Mas um bocado desse exército vai virar carniça em pé. Você já pensou? Já pensou o cara estar em pé e virar carniça, cair podre no chão?
com os olhos apodrecidos e a língua na boca. Então eu tenho que ter esse evento em Apocalipse. Essa batalha tem que estar narrada em Apocalipse. E está narrado em Apocalipse. Quando um lugar fica cheio de carniça, o que você espera chegar naquele lugar, hein? Fala, urubu. Sim ou não? Vamos ver algo interessante aqui. Abre aí Apocalipse 19. Vamos lá, Apocalipse 19. Esse relógio, o tempo nem passa, já está quase 30, corre rápido demais. Apocalipse 19. Apocalipse 19 fala da volta de Jesus. Eu vou falar do capítulo 11 até o versículo 11 até o versículo 21. Eu não vou ler tudo não, tá? Você lê depois em casa. Fala assim, verso 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamava com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, quer livres ou escravos, tanto pequenos como grandes. Aquele apodrecimento, o anjo agora chama o quê? Os urubu para comer as carnes. Então esse evento narrado em Apocalipse é o mesmo narrado em Ezequiel 14, 12. E depois disso, hein? Então primeiro, vamos ver quem é Gog e Magog. Vamos ver quem é Gog e Magog. Abre comigo Gog, Ezequiel 38, 2. Vamos ver. As pessoas dizem que Gog e Magog são duas nações. Não são. O Gog é rei de Magog. Entendeu ou não? Gog é rei de Magog. Vamos lá. Ezequiel 38. Ezequiel 38, 2. Filho do homem, volve o seu rosto contra Gog da terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. Então esse cara, Gog, ele é príncipe de Magog, Meseque e Tubal, tá? Ele é o príncipe desse lugar. Lê para mim o verso 21. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Você leu isso aqui aonde agora, hein? Zacarias 14, 13. Sim ou não? Cada um volverá contra o seu próximo. Vamos ler então Ezequiel 39, 1. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Rosh. Aí muitos dizem Rússia. Palavra Rosh aqui é rocha, cabeça. Profetiza contra Gog e diz: assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra ti, ó Gog, príncipe e cabeça de quem? Rosh. Ele é o cabeça, é o comandante, é o general e é o rei. Eis que estou contra ti, ó Gog, príncipe de Rosh, e Meseque e Tubal.
Vão então, verso 3, verso 2, far-te-ei que te volvas e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte. Então eu sei que Gog, Meseque, príncipe de Magog fica no lado, fala, norte, não está falando aqui? Por isso as pessoas imaginam que quem vai vir contra Jerusalém vai sair da China ou da Rússia, ou dos dois, mas a Bíblia não diz isso, só diz que vem do norte. É interessante que os rabinos judeus, que não creem em Jesus porque estão cegos, mas creem no Messias, eles falam o seguinte: quando você ouvir dizer que do norte está vindo a guerra, prepara as suas vestes porque o Messias está voltando. Olha só, os rabinos judeus dizem isso. Quando você vir Israel sendo atacado pelo norte, prepara a sua roupa, porque o Messias está. Essas profecias que eles creem, e tem que crer mesmo, porque está onde? Na Bíblia. Continua. Verso 3: tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. O que você entende disso? O cara está com arco e flecha lá, apodreceu com ele na mão. Estou lá, vira um monte de carniça. Vamos continuar. Ezequiel 39. Oi. É o norte de Israel. Israel, ele está para o oriente, para o nascente do sol. A porta dourada ou porta do oriente é onde nasce o sol. Se eu quero localizar a localização geográfica de Israel, aqui eu vou olhar onde nasce o quê? É aquela direção. Ok? Não, o que tem no norte lá, você tem um monte de país. Eu estou falando dos mais fortes. Quais são? Rússia e China, sim? São os mais fortes do norte. Oi? O próprio Davi, quando construiu a cidade, ele já foi construída com essa estratégia, porque os grandes inimigos vinham do norte. Todo mundo vinha do norte, certo? Falou certo. Toda batalha era travada no monte, no vale de Meguido ou de Armagedon. Toda batalha. Lê a história de Saul. Ele está lutando contra os filisteus no vale de Armagedon. Ele começa a perder a guerra e em volta do vale tem montanha. Ele sobe um monte de Gilboa para fugir de quem? Dos filisteus. É Meguido, Har Meguido ou Armagedon ou Jezreel, é a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Vamos continuar então. Ezequiel 39, 1, já leio, né? 17 a 20, vamos lá. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves, olha aqui, olha, de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifícios grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue, comereis a carne de poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Baçã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura, até fartares, e beberei o sangue, até vos embriagardes. A minha mesa vos será farta de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. O que ele está falando aqui? Você acabou de ler em Você está vendo que todo o Apocalipse está onde?
no Antigo Testamento. O que o João está vendo é esse evento. Ó. Jesus chamando as aves e os animais para banquetear na carne daqueles que morreram, tá? Que vieram contra Jerusalém. Então vamos continuar. Então quem é Gog? É um país, é um governante, um cabeça, um príncipe de Magog, de Tubal e daquele outro lugar lá, esqueci o nome. Ele é o cabeça, o líder. Então, será que este homem é um líder de algum país do norte? Ou será que esse Gog é o próprio anticristo? Que está chamando aqui de quê? Gog. Né? Será que é um ser humano, um rei o chinês lá, o presidente da China, ou da Rússia? Ou pode ser o próprio anticristo trazendo as nações para lutar contra Jerusalém? Então, eu não tenho geograficamente te falar de qual país sai, porque é o norte. Oi. Deixa eu fazer uma observação. Para esse anticristo, esse conseguir enganar o judeu, provavelmente, na lógica, tem que ser judeu, porque aí Escritura diz que ele nasceu. Não, ele é judeu da tribo de Judá e da descendência de Davi, que senão um judeu não se entra lá, não. Então, esse é um judeu. O primeiro judeu, presta atenção, primeiro líder mundial que tem descendência judaica, que trouxer paz entre Israel e o Islã, é o anticristo. Pode ficar de olho. Ó. Não existe paz na terra sem ele conseguir trazer paz entre judeu e Islã. Não existe paz na terra. Então ele vai ser aclamado Messias por isso. Vai monitorar o mundo inteiro. Vai trazer paz, tira a moeda de circulação. Mas vamos tocar o Gog e Magog aqui, vamos lá. Jeremias 25, 26. Jeremias 25, 26. A todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um após outro, e a todos os reinos do mundo, sobre a face da terra, e depois de todos eles, ao rei da Babilônia. Olha aqui, ó. Então, a Babilônia também desceu contra Israel. Eu estou te falando que aquele lugar já era um lugar de batalha tradicional. Amém? O vale. Vamos continuar então. Então, ó, o exército do anticristo. Esta é a praga que eu já li lá, com que o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Isso está sendo falado em Ezequiel, em Apocalipse. Amém? E em Zacarias 14, 12. Ó, 3 referências do mesmo evento. Lembrando que cada profeta desse é de uma data diferente, tá? João é do ano 90 depois de Cristo. Zacarias, ele é um profeta do exílio, eu acho, se eu não me engano. É do ano 500 e poucos antes de Cristo. Ezequiel também. Mas um não quer dizer que seja contemporâneo do outro. Eu não sei se eles são contemporâneos. Mas, de qualquer forma, um não conhecia aquilo que Deus estava falando para o outro, né? Então, isso é impressionante. Você vê principalmente falando. Então, o Messias entra no templo. Quem está sentado lá dentro? O anticristo. Eu não acabei de ler que ele vai assentar lá, sim ou não?
Por que o diabo quer sentar lá? Porque o desejo dele é ser como Deus. E como Deus enviou Jesus, ele quer que o filho dele sente lá. Em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, chama ele de filho da iniquidade. Filho da... Ou seja, quem que é o filho da iniquidade? Filho do diabo. Vou falar. Fala que ele vai proferir palavras blasfêmicas, não é palavra, é atribuir aquilo que é de Deus a ele. Sim. E vai botar a imagem do Deus dele lá dentro. Como fez Antíoco Epifânio IV, no ano 180 a.C. Por isso Jesus chama o anticristo de abominável da desolação, como disse o profeta Daniel. Então, o que vai acontecer? Aí, Jesus vai destruir ele com o sopro da sua boca e pela manifestação da sua vida. Aí você está achando que Jesus vai chegar lá e... A palavra sopro é ruach, é espírito. A manifestação de Jesus através do Espírito Santo mata o cara, destrói ele. Quem profetizou isso? Isaías, no ano 748 a.C., e o apóstolo Paulo, na igreja de Tessalonicenses. Abre comigo Isaías capítulo 11, verso 4. Está falando de Jesus, tá? Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Agora abre 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua... Aí, é uma repetição da mesma profecia. Então, vamos continuar. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-lo-eis de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles. E aí? Davi já havia morrido há 200 anos. E aí? Você sabe quem é esse Davi aqui? Jesus, filho de... é um descendente de Davi. Essa profecia está se cumprindo debaixo dos nossos olhos. Deus está trazendo os judeus do mundo inteiro de volta para onde? Desde 1948 que isso vem acontecendo. Depois você entra na internet e põe lá gráfico de terremoto do ano 70 até o ano de 2020. Pode pôr. Você vai ver que os abalos sísmicos eram assim, Quando chega aí
por volta do ano 2000, começa a fazer assim, ó. Pastor, o ano de 2020 teve 17 mil. Ai. Em 2021, 21. Ai. Isso tudo é sinal que a volta dele está o quê? Próximo. Os vulcões explodindo por um monte de lugar aí, quem tem visto isso? A imprensa não dá ênfase não, mas está estourando vulcão para tudo quanto é canto. Então prepara a sua mala para viver grandes emoções, amém? Você não precisa temer nada não, Jesus está com você, amém? Vamos lá. Então aí, o que acontece? Eu tenho essa batalha que vai acontecer, e tenho essa batalha quando o diabo é solto depois do milênio. Quando o diabo é solto depois do milênio, fala que ele sai a seduzir as nações, Gog e Magog. Não quer dizer que essa aí é a batalha do Armagedon. Está dizendo que é uma batalha, amém? Outra que vai ser travada agora a nível espiritual, sim? Vamos lá ver, abre aí comigo Apocalipse capítulo 20. Para a gente encerrar, porque o tempo ali já... A batalha de Gog e Magog está em Apocalipse 19, que eu li lá Jesus voltando, etc. Agora aqui no capítulo 20, depois do milênio, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, a Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. É uma repetição daquela batalha. Só que agora a carne não vai apodrecer, não é nada disso. Vai cair o quê? Fogo do céu. E aí? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta como o falso profeta. Está vendo que o anticristo virou fumaça. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então não preocupa com a guerra da Rússia ainda. O mundo vai ter que entrar em colapso total para que apareça o falso Cristo, para trazer paz no mundo. Quando ele trouxer paz no caos, ele vai ser eleito pelos judeus o quê? Messias. Porque só o Messias consegue trazer paz no mundo. Ah, Jesus não é o Messias. É. Ele te deu uma paz que o mundo não pode te dar. Ele te dá paz na doença, ele te dá paz na saúde, ele te dá paz com dinheiro, ele te dá paz sem dinheiro, ele te dá paz na luta, ele te dá paz na bonança. Ele dá uma paz que o mundo não pode, nem o dinheiro, nem os seus diplomas te dar. Ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dor como dá o mundo. E a maior paz que ele te deu é a certeza da vida eterna. Amém? Ninguém aqui morre, passa. O que vai acontecer? Passa da morte para a... Vamos colocar de pé, porque o tempo foi. Se você quiser trazer o seu dízimo, a sua oferta na escola bíblica, você pode ficar à vontade. O pastor Jorge pediu, que às vezes muitas pessoas não sobem para o culto, fica aqui e vai embora. Então, se você é membro dessa igreja e quiser trazer no gasofilácio aqui, fique à vontade. Amém? Vamos orar então. Eu acabei de falar que o único problema que você pode ter é ter apagado o Espírito dentro de você.
Sim ou não? Você achar que tem o Espírito e não tem o Espírito. Esse é o único problema. Então, se você não tem certeza se o Espírito de Deus está em você ou não, nesse momento você confessa Jesus. E se você já confessou, peça a Deus para te encher do Espírito de novo. Amém? Abandone a prática do pecado e volte para o caminho estreito e apertado. Então eu vou orar. É você com Deus. Deus não vê diploma, Deus não vê conta bancária, Deus não está nem aí para o seu dinheiro ou para a sua posição social. Deus sonda mente e coração. Amém? E Ele conhece você. Por dentro, conhece você desde o ventre da sua mãe. Então, quando a gente tenta enganar, você vai enganar quem? Você vai enganar quem você não tem jeito de enganar, que é quem? Deus. Para que você vai para o inferno? Para que você vai? Vai ser muito burro para ir para o inferno, né? Porque toda vez que eu confesso os meus pecados e abandono, o diabo perde, dá glória a Deus que ele perde. Ah, para mim não tem jeito, isso é uma mentira do capeta, tem jeito. Amém? E o jeito está aqui hoje, porque Jesus caminha aqui no nosso meio. Então vamos orar. Senhor, essas pessoas não são do pastor Jorge, do pastor Rodrigo, são do pastor Jesus. E são pessoas compradas pelo teu sangue. Por isso, Deus, se há alguém aqui agora, que ainda, Deus, ó Pai, não sente mais a presença do teu Espírito, ou não confessou o Senhor ainda como Salvador, ou estava desviado por outros caminhos, eu peço agora, nesse momento, Pai, que o Senhor manifeste a essa pessoa, que o Senhor bata no coração, na porta do coração dessa pessoa, e que ela, Pai, se arrependa, que ela sinta a presença do teu Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que essa pessoa retorne ao Senhor em santidade, que essa pessoa retorne ao Senhor arrependida, abandonando o pecado, que essa pessoa torne, Pai, ao Senhor, como aquele cego mendigo Bartimeu, que um dia teve uma família, Bartimeu, filho de Timeu, aquele cego mendigo, pediu para Jesus: Senhor, que eu torne a ver, que se há algum aqui, Pai, cego pelo diabo, que como aquele cego Bartimeu, o Senhor faça ele tornar a ver, que o reino de Deus não é desse mundo, que nós não somos desse mundo, nós pertencemos ao céu, somos cidadãos do céu, e que o nosso projeto é levar vidas a conhecer o único e verdadeiro caminho. Enche eles do teu Espírito, distribui os teus dons aqui nesse meio, Pai, guarda eles e os seus familiares, os livra do mal, abençoe e guarda cada um aqui, Deus, no nome de Jesus, amém? Vai na paz, glória a Deus. Meu abraço, vem cá. Ô, gente, cadê? Vem cá, ó. Ó, pastor, dá um abraço. Passou demais essa né? Menininha de Jesus. Ela, mãe, deixa eu dar um abraço dele daqui a pouco. Mãe, na hora que terminar o posso dizer, ó, vai terminar, você vai. Eu sou doido com ela. Ela ouve isso. Ela levou e falou assim, mãe, hoje nós vamos lá na igreja. Passou já mesmo, passou Rodrigo. Pensa Vou dar a tomada aqui, para esse vai. Passa. Aqui é do projetor, né? Projetor. Estou chique demais agora. Por que eu vou filmar? Eu estou filmando aquele programa aqui. Você tá bom, Marcão? Bênção. Tá benção. Deus abençoe você. Tá, obrigado. Obrigado.
Você está bem? Paz. Tudo bem? Tudo jóia? O Eterno